Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Hoje eu quero comentar a respeito de algo maravilhoso que o Senhor faz em nosso meio. Mas primeiro eu quero dar um pequeno testemunho. Quando a gente vai para a praia, geralmente, na maioria das vezes, eu levo bastante folheto e saio a caminhar na praia e vou entregando esses folhetos. Ali estão famílias reunidas e o pessoal ali tranquilo, e quem sabe alguém possa estar lendo um folheto e Deus falar com ele. Se ele ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ele o faça. E certa feita eu estava andando na praia e já tinha entregue vários folhetos. E eu cheguei numa família, era uma família grande, eles estavam debaixo de um gazebo. E eu fui entregar o folheto, falei para a pessoa, né? Olha, esse é um folheto que fala sobre o plano da salvação, o amor de Deus. E aquele que eu acredito ser o patriarca ali da família, né? O senhor, ele já de imediato falou: eu não quero isso. Eu sou agnóstico e eu não creio em Deus. E eu disse para ele: o senhor poderia repensar na sua posição, porque o Senhor disse que não acredita em Deus, mas Deus acredita em ti. Falei para ele. Falei: o Senhor fala sobre você na Bíblia, está lá no Salmo 53. Mas eu não disse o que significa o Salmo 53. Porque cria aquela expectativa para ele ir buscar, né, a informação. E lá no Salmo 53 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E eles se corrompem por conta disso. Então, se por um lado nós vemos, né, a palavra do Senhor, de certa forma, sendo semeada dia após dia, de várias e diversas maneiras, e há aqueles que, por alguma razão, endurecem seu coração e não recebem essa palavra. Por outro lado, nós vemos aqueles que receberam a sua palavra, estão recebendo a sua palavra, e Deus faz uma diferenciação, né? Como diz lá em Hebreus 11:6, diz a palavra: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se torna galardoador dos que o buscam. Olha que palavra maravilhosa. Deus interessado em nos galardoar. Então, essa semana eu estava meditando em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 22, onde o Senhor fala que iria mandar uma peste de pragas, né, para toda a nação do Egito, a casa de Faraó, enfim, independente, né, da posição social, do dinheiro, independente de onde moravam, mas aquelas moscas iriam importunar a vida daquelas pessoas. Mas quando você lê no versículo 22, Deus é maravilhoso, é tremendo, Deus é tremendo. Ele diz o seguinte: mas eu, entre aspas, né, darei ordem às moscas para que elas não estejam atazanando, não estejam perturbando ao povo de Israel que habita na terra de Gósen. Olha que maravilha! Enquanto nós encontramos pessoas que dizem que não acreditam em Deus, nós temos o galardão de Deus se manifestando dia após dia. Deus dando ordem à mosca para que não perturbe as pessoas. Deus dando ordem a um leão para que não coma o seu servo. Deus dando ordem a uma jumenta para que fale. Veja as manifestações de Deus. Deus dando ordem ao mar para que se abra para aquele povo para passar. Meu irmão, se isso não alegrar seu coração, minha irmã, se isso não alegrar seu coração, eu vejo aqui o poder de Deus se manifestando dia após dia nas nossas vidas.
É lamentável quando nós vemos as pessoas se fechando para Deus e achando que Deus é descartável. Aquele senhor falou, né? Eu não acredito em Deus, eu sou agnóstico, eu não acredito em Deus. Eu falei, por você deveria acreditar, porque Ele acredita em você. Então são manifestações de Deus na nossa vida, no dia a dia, que nós devemos levar em consideração e saber que Deus peleja por nós. Na mensagem passada eu citei aquele salmo que diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha que maravilha saber que Deus é por nós. Quando lemos o Salmo 139, eu quero que você entenda algo maravilhoso, dentre tantas maravilhas que estão contidas ali. Ele diz: antes que você viesse a ser formado, eu já olhei e contemplei. E no meu livro escrevi todos os teus dias, quando nenhum deles ainda existia. Sabe sobre quem a pessoa de Deus está falando sobre isso? Esse Deus maravilhoso, esse Deus que controla tudo e todos, esse Deus que tem um poder que transcende tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Ele está falando de você. Ele está falando de você. Ele está falando de você. Ele está falando de mim. Ele está falando de cada um de seus filhos. O Salmo não diz assim: olha, Deus olhando para uma árvore e falando assim, desde que você ainda não existia, eu contemplei, eu olhei, eu escrevi. Não. Ele não está dizendo isso para um animal. Olha, você, leão, desde antes de você nascer, eu contemplei. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de mim, ele está falando de você. E ele está falando do cuidado que ele tem. Ele nos toma pela mão direita e diz: olha, eu te sustento com a minha destra fiel. Por isso que eu comecei essa meditação com aquele maravilhoso salmo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansa. Tem descansado, continuará descansando, porque o Senhor é que peleja por nós. O outro salmo diz assim: 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque nós não somos insensatos. Nós cremos em Deus. Cremos em Deus pela fé. Cremos que Ele peleja por nós pela fé. Então, se talvez tua semana tem sido difícil, teu dia tem sido difícil, situações aí por resolver, embates e tudo mais, creia que Deus é por ti. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia que Deus está nesse negócio. Creia que Deus está te fortalecendo. Aquele que crê em Deus e que se aproxima dele, creia que ele existe, que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Busque ao Senhor. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Me deixarei ser encontrado de vós. Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer ser encontrado. Ele quer ser acessado. Ele quer se manifestar na nossa vida. Portanto, fique com essa palavra, guarde ela no seu coração e que ela esteja produzindo. Meu irmão, o mesmo gozo que ela está produzindo no meu coração por estar falando disso e não falando apenas de conhecer, mas de viver e de poder desfrutar dessa maravilha que é o poder de Deus. Muito obrigado por você estar ouvindo essa palavra e que Deus continue ministrando a tua vida e fazendo com que grandes coisas se manifestem em você e na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, através daquilo que Deus pode tudo, né, dentro dessa palavra chamada galardão, Ele te galardoar. Amém e amém. Fique na paz.